1789, na França, ocorreu uma das revoluções mais importantes daquele momento. Foi a Revolução Francesa. Diferente da Revolução Agrícola que aconteceu na França, não foi resultado de uma inovação técnica como o desenvolvimento da agricultura. Então, o que foi? Foi as ideias de John Locke, Montesquieu, Voltaire e Rousseau. Influenciaram muitos jovens franceses, outros europeus e até mesmo os americanos do outro lado do Oceano Atlântico. A Revolução na França foi resultado de séculos de questionamentos sobre os direitos da velha classe, a nobreza, feitos pela nova classe, a burguesia. Eles foram aprofundados pelos problemas econômicos que deixaram a população francesa com 1/5 de indigentes. No final do século XVIII, a França reunia condições para grandes transformações. Eram elas o aumento de somente 2% dos salários, enquanto os preços cresceram 60% entre 1630 e 1789. O pagamento das obrigações em dinheiro ou em serviços feitos pelos camponeses para a nobreza. O gasto excessivo de recursos do Estado feitos por quem não pagava impostos, os nobres e a igreja. O desvio de recursos feitos pela França para sustentar as guerras na América contra sua maior rival, a Inglaterra. Foram os desejos do poder da burguesia, aliados às necessidades materiais da maioria da população francesa, que movimentaram a alavanca que derruba a monarquia. Inclusive o rei Luís XVI foi decapitado. Então o poder religioso e a nobreza na França, o pensamento iluminista uniu a todos, até mesmo os que não sabiam ler, mas que sabiam sentir e ouvir. A Revolução Francesa não significou o fim das desigualdades sociais, a ponto de produzir a famosa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e afirmar em seu primeiro artigo que os homens nascem e vivem iguais perante a lei. O que impediu o cumprimento do primeiro artigo da Declaração? O movimento revolucionário, apesar da ampla participação popular, logo foi controlada pela sua classe mais rica, a burguesia. A Constituição de 1791 manifestava a forte influenciação da classe burguesa sobre o processo revolucionário, diminuindo assim a força, transformando em movimentos, mas limitava direitos. Por exemplo, o acesso dos camponeses à propriedade privada foi dificultada. Os trabalhadores da cidade, dos campos, que não sabiam ler ou escrever, não podiam votar. Os não europeus não tinham direito à cidadania. As greves foram proibidas. Você uma vez tentou parar um carro que estava descendo a ladeira? A revolução liderada pela burguesia assumiu vontade própria. Os burgueses tentaram pará-la, mas isso foi impossível devido à vontade de outros representantes. O terceiro estado, baixa burguesia, são colotes camponeses. Assim, esses grupos passaram a comandar a revolução, que parecia um carro descendo da ladeira. Lembremos, a sociedade humana é construída a partir da interação entre os homens, e entre esses é o meio em que vivem. Essa interação provoca conflitos. A burguesia não estava sozinha nesse movimento. Os outros grupos que a apoiaram foram enganados por ela na Constituição de 1791. Quais grupos foram traídos pela burguesia francesa? A baixa burguesia, uma espécie de classe média educada pelos ideais iluministas. A população urbana miserável, formada por mendigos e trabalhadores, conhecidos como sans-culottes, camponeses, a maioria da população francesa.